10 graus em São Bento do Sul, norte do estado de Santa Catarina. E viemos até aqui para conhecer uma igreja, Puríssimo Coração de Maria. Hoje você vai conhecer um pouco como ela foi construída, curiosidades sobre esta igreja. Vamos rezar também nesta igreja. E para este programa, nós chamamos Juliano Ravanello, responsável pela trilha sonora. Ele escolheu uma música especial para este programa. Juliano, é com você aí. Olá, Padre Anísio. É uma grande alegria participar do programa Conhecendo Igrejas, aqui na TV Evangelizar. Para a trilha sonora desse programa de hoje, eu escolhi a música Regina Coeli, que faz parte do meu álbum Salve Regina, Gregorian Chants. Regina Coeli, letare, aleluia. Reza a tradição que o Papa Gregório Magno, numa manhã de Páscoa em Roma, ouviu anjos cantando os 3 primeiros versos do Regina Coeli, que em português significa Rainha do Céu. Um bom programa a todos. Aleluia. Ora pro nobis Deo. Aleluia. Padre Luciano, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Nós estamos aqui com o Padre Luciano Toller, que é o novo pároco da paróquia Puríssimo Coração de Maria. Muito obrigado por nos acolher aqui na sua casa. É uma alegria, né? Nossa casa, tua cidade, né? Essa igreja tão importante para a tua história pessoal também, né? Muito bem-vindo, Padre. Fui batizado aqui e ordenado Padre. Ordenado Padre, olha que Ordenado maravilha. Então, o Padre Luciano é de Joinville, Santa Catarina. Isso, Piraveraba. Deoniano, Sagrado Coração de Jesus. Deoniano, isso mesmo. Sagrado Somos da Coração mesma de Jesus. Da mesma família, somos irmãos. Por isso é uma alegria enorme recebê-lo aqui. E nessa igreja linda? E mostrar, né, para as pessoas esse espaço tão lindo e tão significativo para essa cidade, né? É uma das igrejas mais bonitas do estado, não é? Sim, verdade? está entre uma das 9 mais belas de Santa Catarina. Por isso é uma alegria estar aqui. A cidade de São Bento, e tem uma igreja não com o nome, com o título de São Bento como padroeiro, mas o Puríssimo Coração de Maria. Por quê? Pois é, eu estranhei bastante também quando cheguei aqui, porque a referência é São Bento e tudo começou aqui, né? Desde 1873, tudo se iniciou aqui. Em 76 foi a primeira missa, 1876. Em 1901 foi criado paróquia e o padroeiro era São Bento. São Bento. O padroeiro era São Bento. Por causa dos alemães? Sim, e permaneceu até 1958, quando foi inaugurada essa igreja aqui. O antigo padroeiro era São Bento. O antigo padroeiro era São Bento. Hoje ele é o padroeiro coadjutor, né? Co-padroeiro. Co-padroeiro, é verdade. Como naquele ano de 1950, você bem sabe, né, Padre Anísio, teve o dogma da Assunção de Maria. Então aquilo tudo estava muito, naquele momento, fervendo no coração da cristandade, de todos os cristãos católicos e tudo mais. E veio para cá também, coincidiu que veio o Padre Fidelis. Padre Fidelis. O Padre Fidelis, que é assim uma pessoa que marcou a história de São Bento. A cidade toda. Marcou a cidade toda. E ele ficou aqui durante 45 anos. E ele teve a ideia de construir a nova igreja, porque a antiga matriz já não cabia um número de pessoas, não comportava o número de pessoas, né? As pessoas muito fiéis e vindo muito à igreja. Então o Padre Fidelis começa, ele chega em 1950, e em 1952 ele tem a ideia de construir a nova matriz, que vai ter a primeira missa em 56, ela será inaugurada em 58. Pouco tempo. Isso, em pouco tempo, 3 anos, pensa, 3 padre, anos ele toda construiu essa estrutura, o homem era incrivelmente toda administrador, Ele colocou toda a cidade para trabalhar, né? Ele uniu luteranos, católicos, crianças, adultos, jovens, todo mundo trabalhando. E como esse dogma havia sido promulgado, né, Pio XII, e a história diz que uma das primeiras construções, ela era dedicada ao Puríssimo Coração de Maria. Ela, sim, antes de São Bento. Isso, antes de São Bento, inicialmente. Então o Padre Fidelis foi lá vendo a história, provavelmente. É porque essa devoção veio no coração dos imigrantes e depois São Bento se torna um padroeiro e ele retoma essa devoção ao Puríssimo Coração de Maria e
Então será assumida essa nova igreja, quando ela é terminada, ela é assumida sob o patrocínio do Puríssimo Coração de Maria. Do Puríssimo Coração de Maria. Sim. Um detalhe aqui da cidade, porque a cidade também foi trocando de nome, era São Bento, Serra Alta, São Bento. Eu acho que até confundiu o Padre Fidelis e ele também pegou e mudou o padroeiro. Já que queria mudar o nome da cidade, ele mudou também o padroeiro. Achei muito ousado da parte dele, né? E a profunda devoção de Maria, devoção a Maria que estava no coração do Padre Fidelis, né? E ele sendo deuniano, Imaculado Coração de Maria, Sim. o Puríssimo Coração de Maria. A devoção que se encontra, né? O que mais nós poderíamos falar desta igreja, Padre Luciano? Bem, o interessante é que essa igreja aqui, essa estrutura toda, além dessa igreja, existem outras duas que foram feitas posteriormente, Padre, posteriormente. E uma é em Antônio Carlos, em Santa Catarina, né? E a outra em Campo Mourão. Campo Mourão. Idênticas, a mesma planta, mesma planta. Mas esta é a cópia de alguma outra? Não, essa aqui foi a primeira. Não, essa é a original, essa foi então. a original, isso mesmo. Opa. E as outras duas depois foi vendido, né, pelo arquiteto Ele Simão. vendeu a planta. Ele vendeu a planta para as outras duas prefeituras. Então nós encontramos 3 igrejas como essa. 3 igrejas. É uma maravilha, né? Porque imagina esse espaço tão significativo e para nós católicos, né, esse simbólico, né? Você entra num espaço assim, o teu coração se eleva a Deus. Porque ela é bonita por fora, Sim. inclusive por dentro, né? Sim, muito. Um detalhe que você falava antes para mim, que nem eu sabia, um detalhe dos bancos da igreja. Isso mesmo, veja que São Bento, economicamente, ela é marcada pelo ramo moveleiro. Então, os móveis. Móveis é a grande economia da cidade. E quando a igreja foi feita, apareceu muitos benfeitores e pessoas que queriam colaborar. E eles reproduziram nos bancos, veja que interessante, Padre Anísio, olha, eles reproduzem as colunas da igreja. Estão reproduzidas nos bancos. Um detalhe tão significativo, né, e que mostra também a devoção e o tanto que as pessoas ajudavam, né, com aquilo que sabiam fazer. Né? O que mais lhe marcou? Você está há pouco tempo aqui na cidade, mas o que mais lhe marca nesta igreja aqui, pessoalmente? Pessoalmente, eu gosto muito do relógio. Acho que o relógio, lembrando e contando o tempo de Deus, chamando as pessoas. Então, onde a gente está, a gente ouve o sino anunciando o horário. Isso eu acho muito significativo. A importância do tempo, né? Do buscar esse espaço, subir essa montanha para a oração. Né? O relógio está sempre lembrando e anunciando que nós devemos ser pessoas de fé. Então, isso me marca muito. Uma outra coisa que eu acho muito interessante aqui dentro, Anísio, é o vitral principal e central. Tem uma riqueza muito grande, tem lá a Santíssima Virgem, né, o Coração Sim. Puríssimo de Maria, os anjos coroando Maria, e São Bento está lá. Né? São Bento está lá, o copadroeiro está lá. Sim, o copadroeiro está lá. Mas tem outro na lateral. São João de Nepomuceno. São João de Nepomuceno, e ele é o padroeiro dos confessores. Dos confessores. Ele está com a estola de confessor. Como você sabe, né, o povo que veio para cá era bávaro, e ele é um santo da Bavária, e ele era confessor da rainha. E o rei queria saber da vida secreta da rainha, principalmente dos pecados da rainha, e ele chamou então o sacerdote e disse que ele deveria contar os pecados da rainha. E ele se nega e de forma nenhuma ele diz alguma coisa e ele então é morto. É morto. E por isso que ele está ali nos lembrando da importância do sacramento da confissão e do sigilo sacerdotal. Do sigilo. Ele está com o dedo sobre os lábios. É verdade, isso mesmo. Então São Bento e ele, e no centro Nossa Senhora sendo coroada. Sim. Assunta. Ela é Assunta. Assunta ao céu. E é o Puríssimo Coração de Maria. Então. É apontando para o coração que se e entrega. As pastorais, nós vamos ver também alguns vídeos, algo produzido também por vocês, das pastorais. São vivas, o povo participa, como que é a igreja viva aqui. Nós vemos a igreja pedra, mas a igreja viva. É impressionante, porque essa igreja ela tem a capacidade para 1.108 pessoas aqui dentro, sentadas, né? E é interessante que as pessoas vêm muito à igreja, frequentam, né? A fé está à frente dos projetos das famílias da cidade. Então a gente vê uma participação muito grande, uma adesão bastante grande às pastorais, uma participação muito boa, né? A acolhida das pessoas é bastante grande. E nós vamos ver então agora alguns vídeos produzidos pela equipe de comunicação aqui desta paróquia.
Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Que satisfação! Nossa, que legal, né, senhor? Zita, Dona Zita, conhecida Dona Zita aqui em São Bento. Dona Zita, a senhora viu a construção desta igreja. A senhora poderia nos contar um pouco sobre como foi construída essa igreja? Quando eu vim aqui, que tinha uns 20 anos, que eu morava no interior, né? No interior. Quando eu vim assim para a cidade aqui, ela estava assim um pedaço começado já. E daí a gente começava a ajudar sempre nos domingos. Todos ajudavam? As crianças da escola, do colégio, fazia fila para cansar tijolo, um para o outro, e até chegar no pedreiro, né? Foi muito legal. Ela foi legal. realmente construída em 3 anos? Foi. E acabada em 3 anos? Foi. A senhora conheceu, então, pessoalmente, chegou a trabalhar com o padre Fidelis, que o padre Luciano comentou? Todos esses anos que eu morei aqui, até que ele faleceu, né? Eu fiquei sempre com ele cuidando. Atendi todas as missas dele. Ajudava ele a se vestir, tudo. A senhora foi sacristã? Sacristã. Sacristã por quantos anos nesta igreja? Quase 18. Quase 18 anos. Desse período que a senhora foi sacristã, que trabalhou aqui na igreja, o que a senhora poderia destacar desta igreja? É tanta coisa, né? Participei de tanta coisa, tantos batizados, enterros. Enterros. Antigamente eles traziam, quando morria alguém, trazia para a igreja. É porque tinha missa de corpo presente. Aí às vezes tinha missa ou só uma oração, Uma o padre oração. fazia. Eles às vezes não avisavam e de repente aparecia um enterro na frente da porta e não tinha padre. E agora, né? Aí eu rezava com os... Daí a senhora rezava. Dava água benta para um parente, passava água benta, daí... E fazia a oração. Fazia oração. Uhum. Fazia de tudo, né? Que precisava. O padre Fidelis ficou 45 anos aqui nesta igreja, o padre que construiu este templo, influenciou muitas famílias. A senhora poderia destacar também talvez outros sacerdotes que passaram por aqui? No tempo que eu estava aqui, muitos, né? Eu conheci bastante. Todos, eu acho assim, todos foram muito legais sempre comigo, né? Eu trabalhava direto com eles na sacristia, né? E aí a senhora também se envolveu nas pastorais ou a senhora simplesmente ajudava o padre e trabalhava? Não, eu dei catequese, preparei coroinhas, até preparei às vezes alguém que não tinha catequese, que queria casar e não tinha primeira comunhão, né? E fui ministra da Eucaristia. A senhora enfeitou a igreja para minha ordenação. Para ser ordenação para todos os casamentos. Para todos os casamentos. Até então não tinha floricultura. Até muitos anos, né? Daí sempre eu que enfeitava. E tinha aqueles casamentos que eram em grupos e muitos trabalhava a noite inteira, às vezes, ali na sacristia. Então a senhora é uma das pessoas que tem mais amor a essa igreja aqui nessa cidade. Demais. É a minha igreja. É a sua casa. Meus sobrinhos passavam lá embaixo na rua e diziam: olha Jesus da tia Zita. Jesus da tia Zita. Porque aqui eles consideravam como a casa da tia Zita. Como se fosse minha. E eu tinha muito ciúme daqui, né? Eu quebrei uma vez o braço aqui, que eu caí. E daí eles queriam me encostar e eu não deixei. Eu disse, não posso dar para alguém essa igreja. Eu preciso cuidar. Dar da frente da sacristia, eu cuido mesmo com o braço engessado. Mesmo com o braço engessado. E agora a senhora teve um problema na perna. Me quebrei numa posta de um padre ali no salão, fazendo uma decoração. E pisei em cima de um tecido e caí e quebrei o fêmur. Mas mesmo assim, continua firme aqui nesta igreja. De bengala, mas estou aí. Assim como o padre Fidelis influenciou tanta gente aqui, a senhora também passou pela vida de tanta gente e continua também ajudando, né? Porque a senhora também se machucou ajudando. Ajudando, mas eu não me importo. Se a cabeça funciona, né?
Ai, Dona Zita, padre, muito obrigado De pela sua nada. participação, pela sua Imagina. experiência, pelo seu amor a esta igreja tão bonita, tenho sempre, né? Nossa, é a nossa igreja e a minha igreja. a nossa igreja. Regina Celi. Depois da conversa que tivemos com o padre Luciano Toller e também com Dona Zita, vamos contemplar a beleza da arte sagrada nesta igreja. Aleluia. Rector ex sico dixi. Aleluia. Ora pro nobis Deo. Aleluia. Regina Celi litare. Aleluia. Quia quid me nobisti portare. Aleluia. Antes de terminar o nosso programa, nós tivemos agora um momento de contemplação, vamos para um momento orante. A minha mãe já dizia que quando nós conhecemos uma igreja nova, devemos sempre fazer um pedido. Talvez você não conhecia essa igreja do Puríssimo Coração de Maria. Vamos fazer um pedido agora? Reze comigo.